Ele chega a dizer que ele é a árvore da vida agora. Ele diz, eu sou a videira verdadeira, e vós os ramos, toda vara que está em mim vai produzir fruto e vai receber da minha vida. Então Jesus volta para nos dar vida. Aquela vida que o Adão perdeu, Jesus volta agora nessa terra para propiciar essa vida qualitativa para você. Mas para isso a pessoa ela precisa voltar-se ao Senhor Jesus. Acreditar nele, acreditar nisso. E é interessante ainda salientar, pastor, que o Senhor Jesus ele teve a mesma oportunidade que Adão teve de dizer não para Deus, para o projeto de Deus. Dizer não para a própria fé dele. Quando Adão decidiu ouvir a serpente, ele disse não para Deus. Jesus esteve lá no deserto e foi provado. Ele passou pela provação dele, mas ele disse não para a serpente. E novamente, quando esteve ali no Getsemane, chorando, desesperado diante de Deus, porque ele sabia que ele iria passar por aquela situação terrível do Calvário, da crucificação, ele tinha a oportunidade ali de dizer não quero passar por isso tudo, eu quero viver normal na terra, eu quero me casar, eu quero ter filhos. Mas ele abriu mão disso tudo, para quê? Para que hoje nós possamos fazer a nossa escolha e fazendo a escolha certa, termos vitória certa. Todos aqueles que recebem o Senhor Jesus de verdade, fazem a escolha certa e eles têm vitória com certeza. Não há qualquer possibilidade de Jesus falhar de novo ou falhar pela primeira vez, porque na verdade Jesus nunca falhou. Não há possibilidade de Jesus falhar na obra que ele se propôs a fazer por nós. Vida com abundante nessa terra e vida eterna depois. Uma vez eu fui numa visita em São Luís, no Maranhão, e eu perguntei para uma mulher, fui fazer uma visita, e aí eu falei para ela, o que a senhora acha que a gente precisa fazer para a gente ser salvo? Ela falou, só a gente não roubar, não matar, não fazer mal a ninguém, é só a gente ser uma boa pessoa. E eu falei para ela o seguinte, e o sacrifício de Jesus, aonde entra aí? Onde entra aí? Então, para que Jesus foi sacrificado? Aí que está. Por que Jesus teve que passar por aquela situação de humilhação que ele não queria nem passar? Na noite que ele foi traído, ele falou, Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba. Eu não quero, mas todavia não faça como eu quero. Não faça. Faça como tu queres. Por que Jesus teve que passar por aquilo que ele teve que passar? Porque ele tinha que substituir a humanidade, a raça humana. Ele precisou substituir todos nós. E por isso que quando o apóstolo João diz isso no seu evangelho, no capítulo 1, Jesus veio para os seus não receberam. Mas todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus é a única pessoa que pode transformar você, nós, de criaturas de Deus, sim, de criaturas, porque na terra só existem dois tipos de pessoas, criaturas de Deus e filhos de Deus. Filhos de Deus são os que entendem e crêem, Jesus pagou o preço pelos meus pecados, Jesus tirou os meus pecados, e por causa disso, eu amo. E por causa disso, eu decido, eu quero viver como Jesus viveu. Exatamente. Ou seja, viver crendo naquilo que está escrito. Não basta crer em Deus. Crer que Deus existe, todos creem. Quem não crê que Deus existe? Quem não sabe que Deus existe? As Escrituras dizem que até o diabo crê e estremece. Ele sabe que Deus existe. Sabe de verdade. Você sabe que Deus existe. Mas precisa compreender que Deus, na pessoa de Jesus, fez essa obra de salvação e nós precisamos recebê-la, compreendê-la de verdade, porque ela é o caminho que nos dá acesso de retorno a Deus. Caminho esse que foi fechado pela escolha de Adão. De repente se diz assim, o que eu tenho que ver com Adão? Se ele pecou, por que eu tenho que pagar o preço dele? Você não tem que pagar porque Jesus tirou o preço. Mas você tem tudo a ver com Adão, porque na verdade o que Deus criou foi a humanidade. Começou com Adão, mas ele criou a humanidade como um todo. Nós fazemos parte dessa história, você faz parte dessa história, você tem o teu lugar nessa história e é dentro do conhecimento das Escrituras que você vai se encontrar, saber qual é o teu lugar, qual é a tua tarefa, quem verdadeiramente você é.
e poder fazer a escolha certa. É isso aí. Jesus acreditou na palavra de Deus. A única pessoa desde Adão que um dia morreu e não permanece na sepultura. Se você for em qualquer cemitério, tem as ossadas do cadáver lá, menos no cemitério de Jesus. Um dia nós entramos lá no sepulcro de Jesus em Jerusalém e eu procurei os ossos de Jesus lá. Não estava lá. O único homem que venceu a morte está sentado à destra de Deus. Os seus amigos que seguiram ele viram que ele ressuscitou. Jesus realmente é de se confiar. É a única pessoa que é de se confiar. Não é religião. Jesus é uma palavra grega e também hebraica que significa Deus salva. Jesus é a única pessoa que pode te salvar. Salvar da morte. Tanto da morte que é opressão, domínio do inimigo, ignorância. O principal mal que a serpente trouxe sobre a humanidade a partir de Adão foi a ignorância. Deus mesmo fala depois pela boca do profeta, ele diz assim, o meu povo sofre. Por quê? Porque lhe falta o conhecimento. A ignorância a respeito de Deus, ou não saber a verdade a respeito da pessoa de Deus, ou muitas vezes achar que tudo isso acontece porque Deus é injusto, porque Deus é mau, porque Ele mesmo criou o diabo, Ele podia ter impedido o diabo de fazer tudo isso. Uma pessoa que pensa assim é porque ela ignora a verdade dos fatos, ela está ignorante a respeito da real situação, da verdadeira história, do verdadeiro desejo do coração de Deus ao criar a humanidade. Quando nós começamos a estudar coerentemente as Escrituras, quando nós deixamos qualquer religião de lado para nos voltarmos unicamente para aquela que é a palavra, porque seja você espírita, católico, judeu, seja adventista, qualquer tipo de evangélico, de igreja evangélica ou até da Umbanda, do Candomblé, você pode observar que todas essas religiões, elas têm por base nos ensinos delas as Escrituras, a palavra de Deus. Mas em algum momento eles começam a ensinar coisas que saem da realidade das Escrituras. Coisas que são entendimento de homens ou doutrinas de homens ou ideias, costumes de homens que não operam o poder de Deus. Somente aquela que é a verdadeira palavra, a palavra viva, aquilo que Jesus deixou escrito, é o que opera conhecimento, entendimento, que nos liberta desde a ignorância até todas as outras dores que o mal possa trazer na vida de um ser humano, não é, pastor? Jesus é a única pessoa que veio para trazer a verdade. Conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. E Jesus é a verdade e a vida também. Vamos orar. E segunda-feira a gente volta falando mais sobre Jesus. Pode orar. Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, Criador de todas as coisas, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos neste momento, intercedemos pela vida dessas pessoas que nos ouvem hoje, que a tua luz se manifeste no entendimento delas, que a capacidade que o Senhor conquistou para nós de recebermos entendimento de Deus se manifeste nessas vidas hoje, para tomar domínio, tomar controle e arrancar dessa vida todo tipo de mal, toda interferência diabólica, toda ação do inimigo. Sim, meu Deus, tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado. O Senhor tira a doença, o Senhor tira a enfermidade, o Senhor tira toda a dor. Inclusive essa pessoa que está com um problema no seu corpo. Sim, o corpo não está produzindo o que precisa produzir. Restaure esse corpo, livre essa pessoa de toda a doença, essa enfermidade na barriga, em nome do Senhor Jesus. Cure e abençoe todos para a tua glória. Amém, Senhor. Deus abençoe. A gente volta na segunda-feira, neste mesmo horário. Até segunda.